Olá, queridos e queridas. Vamos analisar um pouquinho como você vai regular e controlar o seu medo e a ansiedade, porque o medo e a ansiedade estão muito relacionados. O medo, você sabe, os sintomas da ansiedade é muito comum. As pessoas com os sintomas da ansiedade ficam com muito medo e desesperadas por causa desse sintoma. Quanto mais medo, desespero, sintomas, maior a ansiedade, né? Vamos analisar um pouquinho essa questão do medo. O medo, ela é uma emoção comum com todas as emoções, como a tristeza, como a alegria, como a raiva, como a mágoa, a rancor, a culpa. São todos aí sintomas e emoções que estão presentes em todos os seres humanos. A questão é o que eu faço com isso, né? Como que eu vou me cuidar para vivenciar esse medo com mais equilíbrio, mais tranquilidade. Então, muitas vezes o medo ele vem para nos proteger mesmo, né? Você pensa, se você for pular de um prédio alto, é bom que você tenha medo, se proteja para poder não machucar muito, né? Agora, é claro que a gente evita muito a ameaça, então a gente fica aí pronto para reagir, para poder se defender e para fugir, né? Então, para garantir, para a gente ficar mais íntegro e se proteger mesmo, a gente foge. E o medo pode ser também causado por um perigo que a gente reconhece, né? Você tem ali, eu volto sempre à pandemia, porque é um clássico, né? A pandemia que a gente viveu e que é muito intenso. Se você tem aí um vírus fatal como esse, você vai querer ter um medo real mesmo, né? Então, agora, muitas vezes a gente aprende a mais ter medo de coisas particulares, causadas pelos nossos pensamentos, do que realmente por um medo real, né? Então, aquela imaginação mais fértil que as pessoas ansiosas têm, eu posso de repente pensar em alguma coisa que aconteceu no meu passado, e aí quando eu penso no meu passado, eu fico, posso enlouquecer. Então, esses medos muitas vezes são provocados muito mais pelas ameaças psicológicas do que por problemas concretos, né? Então, a gente tem que ter essa diferença mesmo, né? Agora, a diferença entre medo e ansiedade é que, no caso do medo, por exemplo, a ameaça, ela se configura como mais real, né? Ela é provocada aí por um estímulo e que ele tende a desaparecer na ausência desse estímulo, ou por um estímulo interno que você fica ali cultivando aquele pensamento, aquele trauma que você viveu no passado. Por outro lado, a ansiedade já está mais relacionada a uma antecipação de um perigo, que nem sempre é real, né? Quando você tem medo, por exemplo, de problemas financeiros futuros, medo da aposentadoria, ou medo de morrer, ou seja, a nossa imaginação ela pode desencadear esse medo aí, muitas vezes, né? E, claro, pode desencadear a ansiedade em relação ao futuro. Então, a ansiedade ela vem criando esse estresse prevalente, né? Ela vai se manifestando como todos, você sabe, os sintomas físicos, aqui são mais de 500 sintomas da ansiedade, entre os sintomas físicos, emocionais, psíquicos e mentais mesmo. E você já conhece bastante dores musculares, dor de cabeça, falta de ar, palpitações, tonturas e outros incômodos aí que são muito reais, né? Fora a questão do medo também, que é o sintoma da ansiedade, os pensamentos mais negativos, o turbilhão de pensamentos. Isso porque a amígdala cerebral, que é um órgão dentro do cérebro, responsável por uma série de emoções nossas, principalmente pelo medo, ela é completamente cheia de neurônios receptores ali, e eles vão se conectar muitas vezes de forma inconsciente, né, na gênese da ansiedade, e processos são instalados aí, e muitas vezes a gente nem consegue identificar a causa. Por isso, muitas pessoas com ansiedade não conseguem falar, mas doutor Paulo, não sei o que aconteceu, né? Não consigo saber por que eu estou tão ansiosa. E aí, na psicoterapia, eu sempre falo com vocês para a gente poder lembrar dos gatilhos, das causas, da sua história de vida, e, consequentemente, lembrando desse gatilho, dessa história de vida, você pode resgatar aí os fatores que estão desencadeando a ansiedade. Por isso que eu sempre falo também, entre em contato comigo aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, para a gente agendar uma sessão online, ou mesmo no WhatsApp, que está sempre na descrição dos vídeos aí, e também no meu e-mail, contato@pauloantônioalmeida.com.br, ou psicólogo pauloalmeida@gmail.com. E aí a gente pode agendar uma sessão online que tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp, para a gente poder identificar, te ajudar a você conhecer essas causas da sua ansiedade e, consequentemente, você resolver essas causas, né?
Bom, nunca é demais repetir que as emoções são fenômenos transitórios, né? Então, assim, como os pensamentos também, elas ocorrem na presença de um estímulo significativo, interno ou externo, e tende a desaparecer quando ele some, né? Então, quando você deixa a emoção sozinha, né, ela pode durar cerca de 1 minuto ou até mais, mas ela vai embora, né? Você vai trabalhando essa flexibilidade aí, né? Os animais também sentem medo, então não somos só nós. Quando esse estímulo ele termina, você volta ao estado de normalidade. Agora, a gente, por ser humano, tem mais capacidade de antecipar o futuro e ficar com mais ansiedade, né? E isso causa dores também, não é assim? A dor, apesar dela não ser uma emoção, ela costuma ser acompanhada de muitas emoções, como raiva, medo, culpa. Então, a dor também tem um aspecto sensorial semelhante a outras sensações. Mas a informação dolorosa é levada também aos centros nervosos que lidam com as emoções. Então, e ela adquire um status afetivo, que é assim, é ruim para mim, eu preciso agir para me livrar dela, né? Então, as áreas cerebrais que relacionadas a esse processo da dor, ele traz aí um significado, o significado que a dor tem para o indivíduo também é relevante. Então, se você tem uma sensibilidade maior à dor emocional, a sensação dolorosa, a emoção e a cognição, a sua inteligência, interagem e podem intensificar a dor e o sofrimento também, né? E aí que entra os exercícios de meditação do canal para manejar a dor. Não é que você vai deixar de sentir a dor, mas você vai diminuir o seu excesso de desespero em relação à dor. Quando você presta atenção muito à dor com mais aceitação, sem julgamento, sem acrescentar histórias que podem acentuar essa dor, embora muitas vezes é contra-intuitivo, prestar atenção à dor dessa maneira pode contribuir para você não eliminá-la, né? Então, você permite que ela se torne muito mais suportável se você deixa ela sem julgamento, sem exageros, ficando mais tranquilo. Então, quando você tem aí os hormônios de estresse, cortisol e adrenalina na corrente sanguínea, ele ativa o sistema imunológico e providencia a necessária energia aí para você garantir a sobrevivência. Só que ele em excesso, como no estresse, muitas vezes, ele causa sofrimento e vão causar prejuízo no seu corpo mesmo, né? Então é importante, assim, entender que o cortisol, ele estimula a amígdala, aumentando aí a reatividade emocional, por isso que você fica mais frágil, com mais medo da morte, mais desesperado, e esse ciclo vicioso, ele é desastroso mesmo, né? Então, esse estresse prolongado, intenso, ele pode levar a síndrome de burnout, esgotamento, exaustão emocional, física e um sentimento mesmo de alienação. Você sabe que isso é muito falado aqui no canal, que muito sofrimento traz. E é claro que a meditação e a psicoterapia é uma prática para você melhorar essa percepção subjetiva do estresse. Então, à medida que você muda essa percepção, se altera os indicadores fisiológicos, você diminui o cortisol circulante, e aí a atividade do sistema simpático, ela dá lugar ao sistema parasimpático e você fica melhorando a sua resposta imunológica. Então, esse deslocamento da reação de lutar e fugir, controlada pelo simpático, para a reação de acalmar e interagir, controlada pelo parasimpático, vai te ajudar através da meditação. Então, a meditação ela reforça esse córtex pré-frontal e diminui essa atividade da amígdala que está te gritando dentro de você. Consequentemente, você diminui seu estresse e fica mais tranquilo. Querido, é muito importante a gente ter essa informação, né? Você conseguir realmente trabalhar os relaxamentos, as meditações do canal para cada vez mais controlar o seu medo, a sua ansiedade e ajudar você a regular cada vez mais as sensações que causam tanto transtorno para todo mundo. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho. Também aqui, se você não assinou o canal, assina aí para a gente poder aumentar essa corrente do bem onde uns apoiam os outros. Um grande beijo e até o próximo vídeo.